Recordando a história do CEBI aqui no Vale do Aço, eu conheci o CEBI, que eu ouvi falar. Algumas pessoas participavam, mas na época eu participava mais da coordenação da equipe de animação das SEBs. Nós tínhamos o secretariado, né, no Caladinho, né, com o Frei Jane e a Arlete era secretária, mas depois o Frei Jaci me convidou para participar de uma capacitação que ia ser realizada em Belo Horizonte, né, com Minas e Espírito Santo. E aí eu comecei, né, a partir da capacitação. Até então eu não conhecia totalmente a metodologia do CEBI. Eu tinha experiência de Bíblia, mas era com a experiência do Mobon. Era um método diferente, né? Então aí que eu fui conhecer, né, o CEBI, né, a leitura popular da Bíblia. Nessa época eu trabalhava como motorista na Águia Branca, né? Eu fui a primeira capacitação, primeiro encontro eu estava de férias, né? Os outros encontros eu tinha que trabalhar sem folga para poder, né, eles me concederam as folgas, né, para mim fazer o curso. E aí a partir daí a gente começou a fazer alguns trabalhos na região também, né? A gente organizava alguns cursos, né? A Lete organizava alguns cursos, começamos uns encontros no Caladinho. Tive que modificar, né, a metodologia, então eu tive que reaprender a metodologia, né, conversando com as pessoas. Na época a gente tinha os encontros, eram pequenos grupos, a gente fazia os encontros com os cartazes. E aí a gente começou, né, com os grupos e era um momento assim, muito interessante. Os cartazes facilitava a participação, porque tinha os desenhos, algumas perguntas, né, e o texto bíblico, então facilitava muito. Mas depois nós começamos a realizar cursos na região. A gente fez o curso lá em Mesquita. Na época a gente alugava um ônibus, ia muita gente. Mesquita, fizemos encontro em Nova Era, em Timóteo, com a irmã Lila. A irmã Lila ajudou muito. Tinha lá o colégio, então ela cedia para a gente o espaço, né? Nós fizemos muitos encontros, né, no colégio lá com a irmã Lila. Né, tinha muitas pessoas que integraram lá o grupo, né, no Caladinho, por exemplo, a Penha participou muito com a gente, né, o Sobené, Lenha Cesita, que ajudava a animar, ele tocava violão, né, ajudava a animar. Nós fomos em Nova Era, fizemos encontro em Nova Era, não tinha muitos encontros, mas depois acabou o secretariado, né, aí dificultou um pouco, a gente perdeu até muitos documentos que a gente tinha, acabou ficando perdido. Mas mesmo assim nós continuamos. Aí algumas paróquias apoiaram a gente, por exemplo, o tempo do Padre Ernesto, dava bastante apoio, nós fizemos bastante encontro, né, das paróquias. Até Itabira, na época o Ernesto estava lá, nós fizemos encontro em Itabira, né, do CEBI, né, então a gente teve bastante. A capacitação era 5 encontros. Né? Teve um que eu perdi, a empresa não deu folga, então eu perdi. No segundo encontro foi interessante porque estava acontecendo a assembleia do CEBI e aqui da região estava eu, no capacitação uma menina de Nova Era, a Cida de Nova Era e o Zezinho de Itabira. Depois eles desistiram, mas aí no segundo encontro a Cida Martins, mas a Dorinha foi na assembleia e entrou na capacitação. Né? Era um grupo muito animado, pessoal do Espírito Santo, muito animado, né? Tem muitas pessoas de Belo Horizonte, da região, muito animada, né? A Regina, o Batista, né, participava, né? Então as meninas lá do Espírito Santo muito animadas, então elas interessaram em ficar no curso, né? A última etapa foi no Espírito Santo, né? Que era o curso de Apocalipse. Né, o pastor Clay arranjou para a gente lá em Santa Maria do Jetibá, uma casa dos metodistas. Nós fizemos a última etapa lá no Espírito Santo, né? Então foi um momento assim, muito interessante. Até a capacitação, né, o curso de Apocalipse, ele exigiu da gente que a gente fizesse na região. Eu até realizei um encontro do Apocalipse, no Iguaçu, né, uma turma até boa que a gente fez, a gente levou o relatório, né, para o curso. Então foi uma experiência muito boa. E a partir dessa caminhada, aí surgiu a leitura de gênero. Leitura a partir da ótica de gênero. Com a irmã Julieta, nós fizemos vários encontros, né,
com ela. E aí nós fomos em Almenara, né? Eu, Vinícius, Anitta e a Nati fizemos 2 encontros lá em Almenara sobre gênero, né? Então foi muito interessante. Primeiro nós fizemos com as mulheres. Aí as mulheres começaram a conversar e os maridos interessaram. Nós voltamos depois para fazer um encontro com os homens, para discutir leitura de gênero lá em Almenara, com os homens. Então foi uma experiência muito interessante. E no trabalho aqui na região, depois nós fizemos também, em parceria com o Vicentino, o Iapu, o Emerson, e nós fizemos um trabalho na região também de Inhapim, né, em São Domingos das Dores, né, fomos lá perto de Itajutiba, né, uma região lá, nós fizemos lá encontro com vicentinos, fizemos estudo em São João do Oriente, né, com os vicentinos lá em São João do Oriente. Foi uma experiência muito interessante. E é um pouco isso a nossa história. E aí a gente continuou depois, realizamos uma outra capacitação também, né, em Belo Horizonte, uma outra capacitação, a gente participou de novo, né, com outro grupo, já com outro representante também do Espírito Santo, mas o pessoal lá do Castelo, né, foi uma outra experiência que a gente teve, né, com esse outro capacitação que nós fizemos em Belo Horizonte, novamente. E aí, aqui na região, nós fizemos vários encontros, aí surgiu depois a Semana Bíblica, nós tivemos muitas Semanas Bíblicas aqui nas paróquias, foi um momento assim muito, né, dinâmico, muitas pessoas participando nas paróquias, Paróquia Cristo Libertador, na época estava pessoal muito atuante, né, a paróquia, né, São Geraldo, né, a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Então nós tivemos, né, muitos trabalhos com a Semana Bíblica, realizamos muitos trabalhos. A história do CEBI, com a leitura, a metodologia, a leitura libertadora da Bíblia, né, me levou a pensar também um pouco nas questões mais sociais, né. Primeiro, atuando na Associação de Moradores, a gente tinha uma atuação muito boa na Associação de Moradores, aí integramos o movimento habitacional, ajudamos algumas pessoas que estavam a ser desapropriadas, então a gente conseguiu articular para começar o movimento habitacional aqui na região. E isso levou também a gente a despertar para as questões políticas, né? Eu acabei depois entrando no Partido dos Trabalhadores, né, como militante, depois disputamos na eleição em 89, disputei como vereador, candidato a vereador, e depois, futuramente, a gente atuando mais diretamente no partido, acabei assumindo, né, um período da direção do partido. Foi um momento assim muito enriquecedor. O partido aqui na época tinha uma dinâmica muito ativa, a militância muito grande, muito atuante. Foi um momento de grande conquista para a gente na região, né, porque muitas pessoas do CEBI, né, igual, né, depois o Vinícius, disputou como vereador, né, e muitas outras pessoas, né, que atuaram na política e teve, né, uma grande evolução na questão da área social, né, com muitas pessoas participando, né, através do CEBI nessas áreas, né, de luta, de organização sindical, né, o reforço na luta dos trabalhadores. Então nós tivemos várias conquistas na questão da área social, despertado pela leitura libertadora do CEBI. Foi um pouco isso a história do nosso CEBI, né? Acho que isso dá para contemplar um pouco, né? Um pouco da nossa história. Nosso Deus é o artista do universo, é a fonte da luz, do ar, da cor, é o som, é a música e a dança, é o mar, regadeiro e pescador, é o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. É o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar.